Romanos, capítulo 1. Bom, eu há muito tempo não sentia frio, né? A região que eu estava, o irmão até me perguntou na porta, lá chove, pastor? Eu falei, 9 meses só calor. São 9 meses de sol e 3 meses de chuva. Porém, a chuva também não traz nenhuma frescura, é só água. Ela vem e vai e o calor continua. Era assim a região que eu vivia. Eu quero até pedir aquele povo bonito que está ali em cima. Você consegue um mapa para mim de Moçambique aí, rapidinho? Isso. Vai lá. Ontem eles me auxiliaram. Romanos capítulo 1. Deixa eu pegar meus auxiliares aqui também. Depois dos 15, vocês já sabem, né, que a gente precisa de um pouquinho de ajuda. Versículo 14, 15 e 16. Quem estava aqui ontem? Ô, glória! Então, se eu falar que em Roauiraçô, todo mundo já sabe, não é? Já? Vamos fazer assim, não é assim? Primeira carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 14. Estamos juntos? Amém? Pois eu sou devedor. A quem? Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, enquanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Posso ensinar mais um corinho? Eu ensinei ontem o que Roauiraçô. Hoje eu vou ensinar Kekofana no Gesso. Ele tem 2, na verdade 3 dialetos. Eu sei cantar ele em 3 dialetos. Em Zulu, em Makua e em Swahili. Mas em Zulu é mais fácil. Vai ter que ser de pé. Vocês estão pensando que vocês vão sentar? Kekofana no Gesso. O gesto é muito fácil. Kekofana no Gesso. Kekofana no Gesso. Estamos juntos? Pegaram aí? Então vamos lá de novo. Kekofana no Gesso. É assim, ó. Kekofana no Gesso. Kekofana naie. Primeira vez, Gesso. Segunda vez, naie. Gesso, Jesus. Naie, como ele. Não há ninguém como Jesus. Não há ninguém como ele. Estamos juntos? Isso é Zulu. Se fosse Makua, Cavolicana na puia na Yesu. Cavolicana na puia na Ye. Aí já é outro dialeto. E se fosse Swahili, Hakuna Sakwaita Saije. Aí o Swahili já é outro. 3 dialetos. Eu trabalhei com 4 dialetos. E eu tenho que saber um pouquinho de cada, não sei tudo, só um pouquinho. Isso ajuda muito quando você vai na aldeia. Porque quando você fala uma pequena frase em dialeto, o africano fica muito alegre por ver um branco falando a língua dele. Isso também ajuda muito a abrir a porta do evangelho. Alguns líderes de aldeia foram já me ouvir porque sabiam que eu sabia cantar em Makua e ficavam maravilhados e se sentiam também respeitados por causa disso. São estratégias que Deus dá para a gente pregar no campo missionário. Só que não para só nisso aí não, tá bom? Kekofana no Gesso, Kekofana na Ye. Só que é o seguinte, não tem ninguém como Jesus. É isso que a gente está falando. Só que a gente tem que ter uma experiência, então a gente vai procurar, tá bom? Se arramba, a gente vai andar. Se arramba, Keko. Ou seja, eu andei. Não tem. Ok? Se atia. Eu girei. Se atia, Keko. E se afuna, eu procurei por todos os lados. Se afuna, Keko, ofana, naie. Juntos aí atrás? Aqui na frente também? Instrumentistas? Ok. Keko, ofana, no Gesso. Keko, ofana, naie. Keko, ofana, no Gesso. Keko, ofana, Keko, ofana, no Gesso. Keko, ofana, naie.
Akeko ofana no Jesu. Akeko ofana. Se arramba, se arramba. Se arramba, se arramba. Akeko. Se atia, se atia. Akeko. Se afuna, se afuna. Akeko. Akeko ofana. Se arramba, se arramba. Venda. Se arramba, se arramba. Akeko. Se atia, se atia. Akeko. Se afuna, se afuna. Akeko. Akeko ofana. Naê. Glória a Deus. Então vamos lembrar o de ontem, ok? Vamos fazer assim. Quando chegar lá no céu, nós vamos fazer como? Assim, lá no céu. Chegamos no céu, alegria total. Você está em casa, tá bom? Chegou no céu, você está em casa. Chegou no céu. Quando você se encontrar com Cristo Jesus, você faz como? E quando você se encontrar com seu irmão? Com vontade, tá bom? Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Quando chegarmos lá no céu, vamos fazer assim. E encontrarmos com Jesus, vamos fazer assim. E encontrarmos com os irmãos, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Quando chegarmos lá no céu e encontrarmos com Jesus, e encontrarmos com os irmãos, Quiroa Uiraçô, Quiroa Uiraçô, na piaca uirimo, Quiroa Uiraçô, na queuala na yesoque, na queimala na rima, Quiroa Uiraçô, Quiroa Uiraçô. Quiroa Uiraçô, na piaca uirimo, na queimala na yeso, na queimala na rima. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Quando chegarmos lá no céu e encontrarmos com Jesus, e encontrarmos com os irmãos, vamos fazer assim. Glória a Deus. Oi. Ah, não fui eu. Pode sentar, por favor. No final, existe uma forma de alegria, toda a África e também parte da Ásia, que é o ulular. Geralmente são as mulheres que fazem o ulular, que é o... Tem muita prática, é um barulho muito bonito, você vai encontrar em todas as aldeias e também nas cidades, e não só na igreja evangélica em si, em todas as festas em si, é uma prática cultural, onde se tem alegria, as mulheres têm que ulular. Os homens também fazem barulhos diferentes, depende muito da tribo. Os homens fazem barulhos muito diferentes. Eu visitei muitas tribos, várias etnias diferentes. Eu conheço todo Moçambique. Graças a Deus eu tive a oportunidade de passar pelo norte, pelo sul e pelo centro. Então conheço um pouco de cada cultura moçambicana. Os homens fazem barulhos muito diferentes. Eles falam... Então, é uma forma de se alegrar. E a gente até se assusta no início, quer saber se está acontecendo alguma coisa, mas não é nada disso. E também tem outras formas deles se relacionarem, até comentei com um casal que estava aqui embaixo ontem. Existe uma tribo, também no norte, e essa tribo, o homem, ele é escolhido pelo cheiro que ele tem. Então, ele é um homem que ele pode até tomar banho, mas ele nunca vai lavar as axilas, porque ele tem que ter cheiro de homem. Tem que cheirar macho. E segundo a cultura, quanto mais forte é o cheiro, melhor homem ele vai ser. Tá bom? Então tem que cheirar homem, cheirar macho.
É uma questão cultural. A gente deixa bem claro que o evangelho também quebra isso, tá bom? O evangelho também consegue quebrar isso. Irmãos, o evangelho é fantástico. Evangelho é evangelho. O evangelho entra, ele vai atropelando mesmo, vai jogando por terra. Lógico, aquele que não resiste ao evangelho. Porque existem pessoas que infelizmente resistem à mudança do evangelho. Isso em todas as nações. Na África isso é um pouco mais forte, porque a cultura africana é muito forte. O Brasil é um país que muda com muita facilidade. Eu, por exemplo, estou me readaptando. Fiquei 9 anos fora e estou me readaptando ao Brasil. Em 9 anos, a cultura brasileira mudou completamente. A forma de criar filho, a forma do jovem ir diante do idoso, tudo isso mudou no Brasil. Infelizmente, vamos ser sinceros, que não mudou para melhor, não. Mudou para pior em algumas áreas, então é bem complicado. Na África, não. Na África você vai e vem, nesses 9 anos lá, eu vinha sempre no Brasil de férias, tratar da saúde, voltava, e eu encontrava o mesmo padrão, a mesma cultura, a mesma tradição. Então eles são muito resistentes à mudança. Isso é uma dificuldade para o missionário, porque o missionário traz o evangelho traz mudança também cultural. O evangelho está acima de qualquer cultura. Existe uma cultura bíblica. Então, quando eu pregava para eles, eu era confrontado, porque às vezes até algum líder falava comigo, líder mesmo de igreja, falava, não, mas o senhor está falando isso porque o senhor é brasileiro. E eu falava para ele bem assim, a Bíblia não é brasileira. A Bíblia não é brasileira, a Bíblia não é moçambicana, a Bíblia não é americana. A Bíblia é divina. A Bíblia é do céu. E a cultura bíblica é uma só. A cultura bíblica para o Brasil, para Moçambique, para a América, é uma só. O que é pecado aqui no Brasil, também tem que ser pecado em qualquer lugar, independente da cultura. Tá bom? Então, algumas práticas são bem complicadas e a gente foi lidando com isso. Conseguiu o mapa aí em cima, patrão? Joga aí para nós, para os irmãos terem uma ideia de onde eu estava. Vamos ver. Eu estava no norte. Moçambique tem norte, centro e sul. São 11 províncias, eles chamam de província. Ali, ó, Moçambique, bonito. Aqui embaixo, tá vendo? É o Maputo, que é a capital. Maputo. E eu estava lá naquela ponta, lá em cima, Pemba. Tá vendo Pemba lá, bem bonito? Ó. Eu estava lá em Pemba, eu estava a 2.700 quilômetros. Então, aqui, graças a Deus, daqui até lá em cima, Deus me deu a oportunidade de conhecer tudo. Também conheço a África do Sul, que está aqui do lado. Eu ia conhecer a Tanzânia, não cheguei nem no Malawi. E no Zimbábue, que é cercado, todos esses países que cercam Moçambique são países de língua inglesa. Todo mundo aí fala inglês. Só Moçambique que fala português. Então eu morava lá em cima, em Pemba. Então a gente vai entender o seguinte: sul, centro e norte. Quem vai no sul não pode dizer que conhece todo Moçambique, porque a mudança é incrível de um setor para outro setor. Aqui a terra... Em Maputo é a terra dos maputecos, a terra dos maxanganas. No centro, quem mais chama atenção é a beira, que são os macenas. E em cima, que é o norte, tem ali Nampula, tem Pemba. Você tem uma ideia? Nampula vem do macua Napula. Napula significa nariz grande, porque segundo o que os portugueses contam, quando eles chegaram em Nampula, tinha um senhor de um nariz avantajado, que os recebeu. Então, ali era considerada a região de Naapula, do nariz grande, e o nome ficou até hoje. E eu estou lá em cima, em Pemba. Pemba vem do macua Pemba, que significa levitar, flutuar. Segundo a história contada nos próprios livros moçambicanos, quando os árabes e os indianos chegaram, porque é litoral, os árabes e os indianos chegaram em barcos maiores. E a tribo macua nunca tinha visto um barco grande, sempre viam canoas muito pequenas. Quando eles viram um barco grande, eles começaram a gritar, Pemba, Pemba! Eles estão a levitar, assim eles pensavam, eles estão a flutuar. Quando os árabes ouviram isso, os árabes pensaram que o nome do lugar era Pemba. Chegou ao ouvido do governo, o governo gostou da história e trocou o nome. Antes era Porto Amélia, então passou a se chamar Pemba, que é a capital de Cabo Delgado. Ali está Lixinga do lado, Nampula, Tete, Quilimane, Chimoio, Beira, Inhambane, Xai-Xai e Maputo. Xai-Xai, aqui é a segunda cidade, foi onde eu falei para você que faz o melhor rato moçambicano, que é o rato à parmegiana, tá bom? Um rato abençoado. Lá para cima a gente consegue comprar rato no espeto, eles vendem na estrada. O rato não pode ser vendido morto,
porque é um produto perecível, então ele apodrece muito rápido, e também não pode ser vendido vivo, porque senão ele morde, né, a pessoa. Então os meninos dão uma pequena pancadinha assim na cabeça dele, para ele ficar meio tonto, segura assim pelo rabo, e vende a dúzia, meia dúzia, de acordo com a necessidade ou o tamanho da família, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Então isso aí é um pouquinho de Moçambique. Antes de eu entrar na palavra, vou contar um pouquinho para você da cultura moçambicana. O moçambicano recebe muito bem mesmo o seu hóspede. O hóspede é muito bem recebido em Moçambique. Quando a região é mais fria, como Lixinga é mais frio, o sul do país é mais frio, eles têm a prática, diante da refeição, lavar as mãos. Então, a mão do visitante é lavada sempre com água morna. Eles tratam muito bem a visita. Eles saem da sua própria cama para que a visita tenha um lugar melhor para poder se acomodar. Até mesmo nas aldeias. Eu visitei muitas aldeias, eu ia dar estudo bíblico. Quando eu chegava nas aldeias, eu era tratado da melhor maneira possível. E muitas vezes eles colocavam na mesa para mim uma comida que eles não tinham para comer. Se esforçavam para tratar bem a sua visita. Então o moçambicano é muito hóspede, muito hospitaleiro, vamos assim dizer. Excelente hospitaleiro. Eles têm tradições antiquíssimas, muito antigas as tradições, principalmente no norte. O norte é um pouco mais tribal, vamos assim dizer. A tribo Macua é a maior tribo de Moçambique. 60% dos moçambicanos são Macuas. É a maior tribo de Moçambique. É uma tribo que é animista, islâmica, cristã, tudo misturado ao mesmo tempo. Animista porque eles acreditam que há um Deus nas árvores. Os imbundeiros, por exemplo, são árvores gigantes, enormes. Os imbundeiros, o tronco é do tamanho daquele espaço ali todo, ó, daquela porta, é enorme. Pode chegar até alguns imbundeiros desse tamanho aqui, ó, o tronco, enorme. Então eles acreditam que há um espírito nos imbundeiros, há um espírito nas águas, há um espírito nas rochas. São animistas por causa disso. Também são muçulmanos. O Islã predomina no norte. 87% do norte é muçulmano. Só que por que casa tão bem o islamismo com o animismo? Porque o islamismo não proíbe nada. O islamismo permite que a pessoa possa fazer aquilo que quer sem nenhum problema. Pra você ter uma ideia? Coloca aí, já que você está na internet, coloca aí baobá. Baobá é uma árvore. Coloca imagens que você vai ver. O baobá ou o imbundeiro. Se der, você vai conhecer a árvore milenar que tem na África, e eles gostam muito dessa árvore. E o fruto da árvore do baobá mata a fome. Então eles tiram, fazem suco e dão, principalmente para as crianças. Às vezes a criança fica o dia inteiro sem comer. E nem sempre é por falta de dinheiro. Às vezes é por uma questão até cultural. Eles não têm a comida como prioridade. Eu só descobri quando cheguei lá. Não tem as fotos da África, que mostra o povo passando fome, todo mundo coitadinho. Isso é a mídia que mostra. Mas tem a fome também. Eu conheci os dois lados. Tem o lixo e tem o luxo. Eu conheci os dois lados da África. Por isso que eu gosto de falar para a igreja. Existem os dois lados na África. O lixo e o luxo. Quando é pobreza extrema. Só que a pobreza dá dinheiro. A pobreza traz muito dinheiro. O governo moçambicano faz uma propaganda muito grande em cima da pobreza. Porque a pobreza é que vai trazer os patrocínios. A China envia dinheiro para lá, a Europa envia dinheiro para lá, a América envia dinheiro para lá, o Brasil envia dinheiro para lá. Por exemplo, você tem uma ideia, o aeroporto de Nacala, 80 milhões de dólares, foi construído pelo Brasil. O Brasil que construiu o aeroporto de Nacala. Por quê? Porque a propaganda que se faz é que o país é um país muito pobre. Eles só mostram a pobreza. Ninguém mostra a riqueza. Porém, a riqueza também, ela existe, só que ela está em meia dúzia de pessoas, todas ligadas ao governo. Sim, o governo de Moçambique é 10, 15, 30 vezes mais rico do que qualquer governo brasileiro. Eles são bilhardários, vamos assim dizer. Casas na Europa, os filhos vão estudar fora, e tem dinheiro para dar, vender, emprestar, alugar e mais alguma coisa. Aí o baobá, esse é o imbundeiro, olha o tamanho da árvore. Sim, ó. Eu quase consegui trazer a semente para o Brasil. Próxima vez eu trago. Porque tem que ser clandestino, se você é preso na alfândega. Mas tem um filho meu na fé, que ele é biólogo. Então ele ia preparar para mim no chaveiro. Ele disse, eu vou preparar para o pastor no chaveiro. Então o pastor leva no chaveiro a semente,
Quando chegar lá, se o solo for fértil, o pastor planta. É o baobá, olha que esplendoroso. Então eles acreditam que todo baobá, todo imbundeiro tem um espírito. Eles adoram. Alguns você vai ver uma faixa vermelha. Quando tem uma faixa vermelha é porque um feiticeiro já se apossou dele. O feiticeiro já é dono daquele baobá, daquele embundeiro. Também acredito que é uma árvore sagrada, porque segundo a tradição dos velhos, quando ela cai, ela nunca cai em cima de uma casa. Pode ter várias casas, eles nunca viram o relato de um embundeiro cair em cima de uma casa. Por causa disso, eles adoram muito essa árvore aí. O embundeiro é uma árvore sagrada, principalmente no norte, aonde eu morei. Então eles recebem a ajuda do mundo todo. Eles estão tendo um grande problema agora, porque a Unicef está querendo deixar de mandar ajuda para eles. Por quê? Porque eles têm a tradição de iniciação das crianças, o rito de iniciação. Eu nunca participei, mas eu conheço, porque durante 9 anos conheci muitos meninos, e no primeiro ano ninguém queria contar nada. Do segundo ano em diante, também hoje você pesquisa na internet, já tem alguns relatos, os meninos foram contando como é que é o rito de iniciação, o masculino e o feminino. No norte, apenas a tribo Maconde circuncida as meninas. A tribo Macua não tem circuncisão feminina, só a tribo Maconde. A Macua não, a Maconde sim. As meninas são circuncidadas, né, com giletes, as velhotas tiram o clítoris das meninas para que não haja prazer sexual. Elas são apenas para terem família, para terem filhos, mas não para ter prazer sexual. As macuas não têm isso, só os meninos que circuncidam o prepúcio. Então eles vão para o mato, ficam 60 dias no mato. Geralmente período de escola, em novembro já estão de férias, eles vão para o mato e ficam 60 dias no mato. Não sabem o que vai acontecer, eles não contam para as crianças o que vai acontecer. Os meninos vão com a ideia, com a ilusão de que eles vão para o mato para comer muito mel. Eles falam, tem muito mel lá no mato, você vai comer mel à vontade, de graça. Você vai comer mel lá no mato. Então os meninos vão, e lá eles são circuncidados, é um velho que circuncida, geralmente é um feiticeiro, né? Infelizmente as práticas sempre são espiritualizadas. Eles levam para o feiticeiro circuncida o menino fica ali até cicatrizar, ele cicatriza com cinza, até ele melhorar e ele ser devolvido para casa. Ali também, segundo a tradição, o menino vai receber um espírito, e esse espírito é que vai escolher a esposa dele. Então ele vai casar a primeira vez, não deu certo, ele manda aquela mulher embora e fala, não, é porque o meu espírito não te escolheu, fui eu que te escolhi, e manda a mulher embora. Então é muito complicada essa situação. E também assim, depois que ele é devolvido para a família, ele tem de 6 a 7 dias para iniciar a sua vida sexual. Isso com 12 anos de idade, 11 anos de idade. O menino tem que procurar uma parceira e começar, iniciar a sua vida sexual. Só que ele com 12 anos não vai conseguir uma outra menina de 12. Ele vai conseguir uma mulher de 30, de 35, para poder iniciar a sua vida sexual. As meninas do mesmo jeito. Quando voltam para casa, elas têm 7 dias para conseguir um parceiro para iniciar a sua vida sexual. Ela nunca vai conseguir um menino de 12, 15 anos. Ela vai conseguir um velhote de 40 anos. Para quem não sabe, eu sou velho na África. Na região que eu morei, aí já é Angola. Angola não, aí é Somália. Onde eu morei, a idade máxima do homem, a estimativa de vida do homem era 49 anos e da mulher 47. Então eu tenho 44, eu já estava com o pé na cova. Os meninos já me chamavam de cota. Papá, você cota, você. Eles falavam comigo. Até porque muitos deles têm filho muito cedo. Algumas meninas com 11 anos estão grávidas. 12 anos por causa do rito de iniciação. Os meninos também muito cedo são pais. Então eu com 44 anos de idade, chegava menino lá em casa de 30 anos e falava, não, você tem idade para ser meu pai, você pode ser meu papá. Por causa da tradição. As meninas é um pouco pior, porque eles pegam 3 pedras e uma panela. E colocam uma pedra e colocam a panela em cima e perguntam para ela bem assim, uma pedra segura a panela? Ela vai dizer, não segura a panela. Coloca uma segunda pedra, 2 pedras segura a panela? Não, 2 pedras não segura a panela, ainda vai ficar meio bambo. Coloca uma terceira pedra, elas inquinam, coloca a panela em cima, vai encaixar,
Vai dizer, 3 pedras segura a panela? Aí vai dizer, sim, 3 pedras segura a panela. Então eles vão relatar para ela, você é essa panela. Para você ficar segura, você tem que ter 3 pedras. Você tem que ter 3 homens na sua vida. Em todo o tempo. Você precisa ter 3 homens. Um homem vai te dar comida. Outro homem vai te dar roupa. E outro homem vai te dar o mimo que você quiser. Você precisa ter 3 homens na sua vida. Ela é devolvida para casa. Daquele dia em diante, daquele momento em diante, o pai e a mãe não dá mais nada para ela. Ela não recebe mais nada. Ela precisa de um caderno. Papá, tu vai precisar de caderno para estudar. O papá fala com ela bem assim, você agora já sabe como conseguir caderno. Então ela vai na rua, arruma um homem e se deita com ele para poder conseguir um caderno. Por causa disso, o índice de prostituição é altíssimo, só que ninguém vê isso como prostituição. Ninguém. Do Rovuma ao Maputo, como a gente fala, Rovuma lá em cima, Maputo aqui embaixo. Do Rovuma ao Maputo, ninguém vê isso como prostituição. Isso é apenas a nossa tradição, é a nossa cultura. Só quem bate de frente com isso e contra isso é o Evangelho. Só o Evangelho. Então, foi tendo um grande problema social por causa disso. O governo, agora tem um programa do governo que chama bem assim, andar fora é maningue arriscado. Maningue é muito, é inglês e eles aportuguesaram. Maningue é arriscado. Andar fora é maningue arriscado. Por que também? Porque sexta-feira é dia do homem. Sim, o camarada casa. Mas sexta-feira ele vai para a balada. Ele vai para a discoteca. E a mamá tem que ficar em casa. Tranquila ali, sentada. Esperando ele chegar de manhã. Quando ele chegar de manhã, o mata-bicho tem que estar pronto. O que é mata-bicho? Mata-bicho é o café da manhã. Eles chamam de mata-bicho porque eles acreditam que quando você dorme, um bichinho muito pequeno entra pela sua boca e se aloja no seu estômago. E esse bichinho só vai morrer depois da primeira refeição. Então a primeira refeição ela vai matar o bicho. Por isso que se chama mata-bicho. Você chega na casa do moçambicano, ele pergunta, já mata-bichaste, papá? E você fala, não, ainda não mata-bichei. Então anda cá, senta cá, vamos lá mata-bichar. O mata-bicho muda do Maputo lá para cima. O mata-bicho do Maputeco, todo dia é o mesmo mata-bicho. O mata-bicho do Maputeco é batata frita, omelete com cebola branca e uma salada de alface com tomate. Todo dia o Maputeco vai mata-bichar isso. É de manhã, a refeição principal do Maputeco. Eu mata-bichei assim muitas vezes, porque chegava lá no Maputo para poder nas conferências, eu mata-bichava com os irmãos. Até o centro, geralmente o mata-bicho é o mesmo. O mata-bicho no norte, chá. Eles tomam muito chá. O café na África é caríssimo, é R$25 um pacotinho de 250 gramas. Eu ficava que só Jesus na causa. Todo mundo que ia me visitar falava assim, coloca café na sua mala, eu preciso de café. Então eu falei assim, quem me visita tem que levar café para mim, para eu ter café em casa. Então eles usam muito chás divinos, vem da Índia, vem da Europa, vem da Ásia, eles mesmos produzem, em Gurui, ali na Zambésia, em Quilimane, produz o chá de Gurui, que é conhecido internacionalmente, muito bom, eles tomam muito chá. No norte, a realidade é outra, porque no norte já tem mais pobreza, no norte não tem omelete, no norte não tem batata frita, no norte é o pão do suor, que eu falei ontem para vocês. Dentro do pão do suor, a gente coloca badia. O que é badia? Quem já comeu acarajé aqui? Conhecemos acarajé? Aquele bolinho do acarajé é badia. É um bolinho. Então eles fazem com feijão, fritam, abre o pão e coloca dentro. Então é um bolinho dentro do pão do suor. É servido o chá e leite condensado. Por quê? Porque o leite em pó ou o leite fresco, como a gente fala lá, é muito caro. 1 litro de leite fresco é R$10. Uma lata de leite em pó deve estar chegando a R$40 hoje. Então ele compra uma latinha de leite condensado. Então enche de chá e adoça com o leite condensado. Então o leite condensado ele vai ser leite e açúcar ao mesmo tempo. Vai ficar doce e vai dar de longe um sabor de leite. Nas aldeias do norte é assim, ou então ele vai te servir, quem tem no quintal, o chá de chambalacate. Já ouviram falar nesse nome? Esse nome não, mas você conhece, que é o nosso chá de capim-cidreira. Muito chá de chambalacate,
ou chá de capim cidreira, eles vão servir para você. Agora, uma regra que tem lá, que para nós era muito angustiante, hora do almoço, eles colocavam uma mesa que eles chamam de mesa de honra. Se ele tem galinha no quintal, geralmente tem a galinha caipira, eles chamam de galinha macua, que pesa no máximo 1,2 kg. As galinhas deles são muito pequenas. Quando eu falava que as nossas galinhas pesavam 3, 4 quilos, eles duvidavam. Eu tinha que pegar na internet a foto e mostrar, porque eles duvidavam. Então eles montam uma mesa de honra, e geralmente fazem isso depois do culto. O culto termina meio-dia, 1h, 2h da tarde, aí depois do culto vai ter o almoço. Tem almoço para todo mundo, só que a mesa de honra é de quem ministrou. Igual, por exemplo, eu ia ministrar muito nas aldeias, porque eu era responsável pela área do ensino. Eu ia ministrar nas aldeias. Terminou, eles botavam a mesa de honra. Eu tinha que me sentar, traziam água para me lavar as minhas mãos, e eles traziam o melhor que eles tinham e colocavam na mesa diante de mim. Toda a igreja sentava em volta. Não tinha rato, eles sabiam que eu não gostava. Eles são tão incríveis e gentis que algumas aldeias me serviram arroz e feijão. É uma prática que eles não têm, que eles não comem feijão, na maioria das vezes, mas eles conseguiam feijão, faziam o feijão para mim, colocavam na mesa assim, olha, nós sabemos que o Papá William é brasileiro e brasileiro gosta de arroz e feijão. Então nós preparamos a comida do seu país, para o senhor não ter saudade de casa. Muito bonito, sabe? É constrangedor. Só que o constrangimento maior é porque fica todo mundo te olhando comer, inclusive as crianças. As crianças com aqueles olhos assim de pidão, né? E eu constrangido. A última vez que aconteceu isso comigo, eu estava com o Papá Cabuela. Eu disse, Papá Cabuela, faz lá favor, vamos lá comer todo mundo. Eu não quero comer sozinho. Ele, nada. A honra é do Senhor. Enquanto o Senhor não terminar de comer, ninguém come. E eu comia rapidinho, né? Já acabei. Acabei. Eles servem também shima. Shima é a polenta do milho branco. Aqui o nosso milho é amarelo. O milho deles é branco. Eles servem muita shima, que é a polenta. A shima não vai nada, é pura, porque ela não tem sabor. O sabor vai ser o molho. Então vem a shima com o molho. Você pega a shima, molha e come. Eles gostam muito de comer shima. E shima eles comem porque gostam. Vão no restaurante, mesmo quem é rico, quem é patrão, lá a gente fala que é patrão. Mesmo aquele que é patrão, ele vai lá no restaurante e ele pede shima. Ele gosta de comer shima, tá bom? Carne também é muito caro, porque Moçambique não produz carne. Carne geralmente vem dos países vizinhos. Suazilândia produz muita carne, Botsuana. Então eles importam a carne. A carne é muito cara. A carne moída, quando eu saí de lá, estava R$ 35,00 o quilo de carne moída. A picanha, quando chegava, era R$ 90,00 o quilo de picanha. Era muito cara a carne. Em compensação, todo produto do mar é baratíssimo. A minha despedida, eu comprei 15 lagostas por R$100. E fiz uma lagostada com camarões gigantes, que é camarão tigre. Então era lagosta regado a camarão tigre para eu despedir dos meninos. O camarão é R$20 o quilo. Só que tem que saber comprar camarão, porque eles pegam areia e colocam dentro do camarão para o camarão pesar mais. Então você compra o camarão, chega em casa, vai ferver. Quando você vai ferver o camarão, tem 3 dedos de areia. Então quando eu comprava o camarão, eu falava, papá, só compra o camarão se você lavar. E tem uns que não lavam não. Diz, vai lá embora, eu não vou lavar nada não. Então eu falava, não, só se lavar. Se lavar eu vou comprar. Então eles lavavam e eu comprava o camarão tigre mesmo. O caranguejo moçambicano pesa 1 quilo, um caranguejo. Enorme, generosamente grande. Puãs bigs, como a gente fala. Puãs muito grandes, R$8 o quilo do caranguejo. Só que você só aprende isso depois de morar muitos anos. Inicialmente você fica muito perdido. Depois, com o tempo que vai passando, você aprende a lidar com todas essas situações no campo missionário. Você vai lidando com tudo isso. Pouco a pouco, você vai aprendendo. Igual eu ia para as aldeias, quando eu voltava para as aldeias, no caminho, eu fazia a minha compra. É como se fosse do interior. Geralmente, alguns produtos são mais baratos. Então, eu sabia o produto do interior que era mais barato e trazia para minha casa para eu poder sobreviver, porque eu morava na cidade mais cara do país. Pemba é a cidade mais cara de Moçambique. É muito caro as coisas em Pemba, porque é uma cidade turística. Então, eles acreditam que todo branco tem muito dinheiro. Se é branco, e se é gordo, tem muito dinheiro. E o preço muda.
Você chega no mercado, papá, batata cavi, batata quanto está? O preço é 20. Ele olha para você, vê o cor da sua pele, 80. Aumenta o preço. Olha para você, vê se você tem barriga. Se tem barriga, 80. Se você chega com um carro grande, lá tem muito carro grande. A África tem pouco carro pequeno. Aqui acho que a gente fala carro turismo. Lá fala carro turismo, um carro pequeno. Os carros lá são Hilux, muita Hilux. A África tem muita Hilux, até por causa da realidade das aldeias, para a gente entrar nas aldeias. Principalmente na época que chove, a gente precisa de Hilux. Se você chega com a Hilux, você pode ser magro, você pode ser negro, mas você tem um carro grande, você também vai pagar mais por causa disso. Então o preço também muda por causa disso. É um pouco da nossa realidade. Essa é a realidade cultural. Realidade espiritual, complicadíssima. Eles adoram os mortos. Eles têm muita veneração e muito medo dos mortos. O medo do morto é incrível. A pessoa morre, geralmente se enterra no primeiro dia, porque não tem condição de manter o corpo até no outro dia. Eles enterram e depois de 40 dias, eles vão fazer uma cerimônia especial para o morto. Nessa cerimônia, eles vão servir um almoço, porque eles vão agradecer quem chorou com eles. Porque isso é muito bonito na tradição. Quem chorou? Você chorou comigo. Então, depois de 40 dias, eu vou oferecer um almoço de gratidão para você. Então, você vem para minha casa, eu vou te dar um almoço de gratidão. O problema é até aí está tudo lindo, maravilhoso. O problema é que não para aí. Eles vão chamar um feiticeiro, um curandeiro. Se for islâmico, eles vão chamar um shehe. O shehe é o líder da mesquita. Só que todo líder da mesquita, ele além de ser shehe, ele também é feiticeiro. Então ele faz os dois trabalhos. Então ele vem e eles preparam um prato de comida mais especial e coloca para o morto. É o prato do morto, porque o morto está presente. E a comida do prato do morto desaparece. Pouco a pouco, ela vai desaparecendo. Com isso, o morto está satisfeito, porque as pessoas vieram para consolar a família. E eles também vão muito nas campas. Agora é achar a palavra no português. Espera lá, vocês vão me ajudar. Quando a gente enterra a pessoa, depois faz aquele negócio em cima no Brasil. Como é que chama? Lá é campa. Catatumba. Isso. Eles vão limpar as catacumbas ou catatumbas, não sei. Toda semana alguém da família é escalado para limpar. Tem que limpar, senão o morto fica zangado. Tem que limpar. Aí o problema maior que nós missionários enfrentamos, muitas vezes quem faz isso são crentes. Porque ele vem para a igreja, mas as tradições ele não deixa. Ele vem para o domingo, ele canta aqui, cofana no gesso, mas na segunda-feira ele vai no cemitério e limpa a catacumba do tio que morreu. Porque ele tem medo do tio. Isso é muito complicado. A gente bate muito de frente com isso. No Maputo é diferente. No Maputo, além deles limparem a catacumba, eles amarram uma linha na catacumba e vão a pé até em casa. Como se morasse aqui em Itacibá, mas fosse enterrar lá em Vitória. É Maruípe, né? Que a gente tem um cemitério. É Maruípe? Sim. Você vai lá, limpa a catacumba, amarra uma linha e vem a pé até na sua casa, trazendo aquela linha, vai desenrolando, trazendo aquela linha. Por quê? Porque o morto vai querer visitar a casa e ele não pode perder o caminho. Então, com a linha, o morto se guia. Ele vai se guiando. Sim, é muito complicado. A gente lida muito com esse tipo de situação. A mulher, quando ela fica grávida, a partir do momento que ela ganha a criança, ela ganhou a criança, ela fica sem se deitar com seu marido 2 anos. Durante 2 anos, ela não deita com o marido. Acabou. Lá a gente fala capulana fechada. Ela fecha a capulana e não abre mais. Acabou. Capulana fechada. 2 anos. Existem muitas histórias sobre isso. Uma das histórias que se conta, aí um pouco, nem só espiritual. Às vezes também tem a questão de uma má percepção da vida. E a igreja também tem que ajudar nisso. Eles também acreditam que não pode, o papá não pode deitar com a mamá, não pode ter nada com ela, porque a sujidade, eles falam assim, a sujidade que o papá deixar na mamá vai subir para o peito e a criança vai chupar aquilo no leite. Também acreditam que se ele fizer qualquer coisa, a criança vai morrer, porque tem que se guardar durante 2 anos. E uma outra história que tem lá também é que foram os portugueses que disseram para eles isso, justamente para eles não terem um filho atrás do outro.
Então tem tudo isso misturado. Quando vem para a igreja é uma luta tremenda, é uma luta grande que a gente luta, porque eu dou muito ensino sobre família. Então a gente ensina sobre isso, que não pode, que a oração é impedida, porque a Pedro vai dizer, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, para que não sejam impedidas as vossas orações. Marido e mulher tem que ter vida íntima e tem que ser assim. Então a gente fala com ele sobre isso, mas há uma resistência muito grande. Um dos meus filhos na fé, o Julião, é uma cua desse tamanhozinho assim, grande, bonito. Eu ganhei ele para Jesus, ele era muçulmano. Eu ganhei ele para Jesus na projeção de filme. Então ele era muçulmano, a esposa também era muçulmana. Então ele ganhou a criança, né? Aí eu falei assim, meu filho, lá em casa como é que tá? Ah, papá, lá em casa tá tudo bem. Eu falei assim, e você e a mamá? Estão a namorar? Ele, não pode. A criança está com 4 meses. Eu falei, mas e se eu provar para você que a Bíblia fala que pode? Ah, pastor, a Bíblia vai falar sobre isso para quê? Eu falei assim, porque a Bíblia é o livro de Deus para a humanidade, Deus conhece a humanidade, tem regras para a humanidade, para a gente ser feliz. Ele então me mostra lá. Aí eu mostrei para ele 1 Coríntios capítulo 7, mostrei Pedro, aí ele tem uma expressão, ele fala assim, mamá, afinal, é assim mesmo? Eu falei, é assim. Eu falei assim, quando chegar lá em casa, na sua casa, diz lá para sua esposa, senta com ela, explica, fala, eu sou novo, você é nova, tem muita tentação aí na rua. Lá a gente fala 14. Geralmente as meninas de 14 anos fazem vida. Então a gente chama a prostituta de 14. Assim, diz lá para ela que tem muita 14. Ele é taxista. Assim, você é taxista. Vive carregando mulher aí no seu carro. Isso é perigoso. Então diz lá para ela que você precisa namorar com ela. Então ele chegou para ela no primeiro dia e disse para ela. E ela falou assim, não, mas não pode. Se eu fizer, a minha mamá vai ficar zangada. Aí ele vem para mim todo triste, frustrado. Falei, ih, papá. Lá em casa, a capulana não abriu. Eu falei, mas aconteceu o quê? Se não, ela disse para mim que a mamá dela ia ficar muito zangada. Eu falei, ok, calma. Falei, calma, vamos lá sentar. Falei, ó, você vai explicar para ela que a mamá agora não é mais família. É bíblico. Família é marido e mulher, acabou. Pai e mãe não é mais família, não. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, pai, mãe, tio, cachorro, papagaio, é parente. Família é marido, mulher e os filhos que vierem. Aí eu falei para ele, explica para ela que a mamá agora é parente. Essa situação é vocês que têm que resolver. Eu falei assim, mas vou te falar uma coisa. Você vai explicar isso para ela da seguinte maneira. Chegar em casa de tarde, as casas de banho, os banheiros sempre são fora, nunca são dentro. Se você vai lá fora, toma um bom banho. Um banho como há muito tempo você não toma, tá bom? Toma um bom banho, fica cheiroso. Muito cheiroso, falei para ele. Põe uma roupa bonita. Põe perfume de alto a baixo. Aí chega em casa, perfumado, cheiroso. Aí você senta com ela e diz agora essa segunda parte. Aí no outro dia, Julião chegou lá em casa, era só sorrisos. Era só dentes. Eu falei, então, papá, capulana abriu, não há mais problema. Então, são pequenas situações que você tem que ir contra a tradição de uma maneira inteligente, de uma maneira bíblica, e são estratégias que só Deus te dá. Não é ninguém que te dá, é Deus. São situações, acredito que o irmão Mateus também vive isso, que é na hora que a solução vem. Isso você não aprende em seminário de missão, em escola dominical, não. São coisas que Deus dá na hora. Acredito que o pastor Laniminé também viveu momentos assim. Existem momentos em gabinete pastoral que a solução vem na hora. É uma revelação, é uma forma, é uma estratégia que Deus te dá na hora de você resolver o problema. Então a gente também vive muito isso no campo missionário. Só que como a gente vive outra cultura, é um pouco mais complicado. Só que você também ensina a palavra. Eu sempre ensinei a palavra. Eu era professor da ETAD, eu depois fui diretor de um colégio teológico, então eu sempre ensinei muito a palavra. Você vê o efeito da palavra. A Bíblia é poderosa. A Bíblia tem poder. Em Moçambique, por tradição também, você vai estudar e até a 7ª classe ninguém pode ficar reprovado. É proibido pelo governo. O governo proíbe. Todo professor tem que passar todo mundo, até a 7ª classe. Por quê? Porque o governo de Moçambique presta conta com a Unicef.
Então ele tem que mostrar que o país está melhorando. E uma das formas de mostrar que o país é melhorando é quando ninguém fica reprovado, ninguém chumba, como faz lá, como fala lá. Então ele manda passar todo mundo direto. Agora, da 8ª classe em diante, você passa, os meninos, geralmente os meninos, passam pagando. Paga-se. Fim de ano se paga. Dinheiro, um surucu. Tem que dar o dinheiro para o professor. As meninas não dão dinheiro. As meninas se deitam com os professores. Que é chamado de notas sexualmente transmissíveis. Isso acontece. Uma aluna nossa, eu estava no Brasil na altura, o professor de geografia chamou ela e falou: você passou em todas as matérias, mas na minha você não passou. Aí ela olhou para ele assim, preocupada. Ele falou assim: mas você vai lá em casa. Quando fala vai lá em casa, é na casa dela. Você vai lá em casa, pergunta para o seu papá se ele tem 3.000 meticais para me dar. Aí amanhã você me traz a resposta. 3.000 meticais seria hoje mais ou menos R$200. A família dela é uma família muito pobre, eu conheço a família Camalier. Então ela foi no outro dia e falou para ele bem assim: eu não tenho dinheiro para te pagar. Em Surucuaquirina, no Surucu eu não tenho, dinheiro eu não tenho. E ele falou para ela bem assim, e ficou rindo. Ela contou para nós depois. Ele ria e falou assim: não há problema. Hakuna Matata, não há problema. Hakuna Matata, não há problema. Não há problema. Aí ela, assim assustada, falou assim: hoje à tarde você vai lá na minha casa. Eu já vou te esperar com a porta aberta e com as meias em cima da cama, que é uma forma deles convidarem para o ato sexual. Ela olhou para ele e falou bem assim: seu professor, eu não posso fazer isso. Aí ele disse: mas não pode? Não pode por quê? Ela disse assim: porque eu tenho um dono. Você nem é casado. Quando é casado eles falam que a mulher tem dono. Se você nem é casado, como é que você tem dono? Assim, não, eu tenho um dono. E o meu dono, ele manda desde o alto da cabeça até a planta do meu pé. Aí ele, muçulmano, falou para ele assim: quem é esse dono? Ela falou para ele assim: Jesus Cristo é o meu dono. Eu não posso pegar o que é dele e entregar para o Senhor, porque é dele. Não posso entregar para o Senhor. Ele riu, ela conta para nós que ele começou a rir muito. E ele falou bem assim: então você vai para lá e diz para o teu dono que você chumbou, que você reprovou. E ela, com a ousadia que o Espírito de Deus dá, ela muito magrinha, assim, fuinha, virou para ele e falou assim: não tem problema. O Senhor vai me reprovar aqui, mas eu tenho certeza que no céu eu estou aprovada. Ela repetiu de ano, sentou de novo, repetiu o ano inteiro, porque não se deitou com o professor. Por quê? Por causa da Bíblia. Ela aprendeu. Valeu a pena sentar ali. Nós perguntamos: você se arrependeu? Ela falou assim: não me arrependi. Ela falou assim: todo mês eu tomo a minha santa ceia. Todo mês canto no conjunto. Posso ter oportunidade. Eu evangelizo. Eu tenho autoridade de Deus, porque eu não me deixei vencer pelo pecado. Vou repetir de ano, não tem problema. Repetiu de ano, mas realmente está aprovada lá no céu, para a glória de Cristo Jesus. Então você encontra no campo missionário algumas situações que te constrangem de você encontrar pessoas que você percebe que tem um amor por Cristo, que talvez você nunca viu no seu próprio país. Eu cheguei numa aldeia para dar estudo bíblico, e geralmente nós dávamos estudo bíblico da seguinte maneira: a gente escolhe a aldeia maior e pede às aldeias menores para virem no estudo bíblico. Então eu cheguei e a gente sempre tentava trazer um cartaz, porque em tudo isso nós aprendemos que eles também aprendiam. Quando você enfeitava a igreja melhor, varria a igreja, deixava o púlpito bonito, em tudo isso eles aprendiam como tratar a obra de Deus. E nós falávamos para ele que em tudo isso Jesus é glorificado. Porque não é assim até na nossa casa? Se você chega na casa de alguém, a casa não tá muito bem arrumada, a primeira coisa que a pessoa fala para você é assim: olha, não repara não. Porque a pessoa sabe que existe um padrão. Na casa de Deus também. Não é assim? Eclesiastes capítulo 5 vai dizer para nós: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. É santuário. O dia que isso aqui foi inaugurado, foi feita uma oração. O pastor pediu que a glória de Deus estivesse aqui. Nós temos que entender isso. Temos que tratar a casa de Deus com o respeito que ela merece.
não é? Pintar as paredes, limpar o chão, nós não depredarmos o lugar, nos comportarmos da melhor maneira possível, vestido da melhor maneira possível. Quando eu falo vestir da melhor maneira possível, não é vestir a melhor roupa, mas é vestir a mais decente. Você está na presença de Deus. Aqui ninguém tem que fechar o olho, abaixar o olho para não ver perna de ninguém está com perna de fora. Não, é casa de Deus, é santuário do Senhor. Então nós temos que vir para a casa de Deus com esse pensamento. E nós ensinávamos assim para eles. Só que a cultura moçambicana ajuda, porque na cultura moçambicana, por exemplo, no caso das mulheres, a mulher não pode mostrar a coxa. É por isso que a capulana é lá no pé. A homarada moçambicana fica louca quando vê uma coxa de fora. Então as mulheres já têm a cultura diferente. Eles ficam escandalizados. Teve um moçambicano que ele até brigou comigo e com a meia dúzia de missionários. Porque geralmente nós missionários falamos muito do mundo espiritual africano, que tem muito demônio. Então, e ele sentou comigo e falou bem assim, ó, eu estou muito zangado e o senhor vai ter que conversar comigo, porque ele conheceu o Brasil. Eu falei, fala, papá, vocês ficam dizer que lá na minha África tem demônio. Só que eu vi um monte de demônio na igreja brasileira. E nós, missionários, ficamos tudo preocupados. Eu falei, mas como assim? Demônio? Qual é? Ele bem assim, vocês dizem que lá tem demônio, mas aqui também tem. Eu falei, tá? Tem como? Ele falou assim, ó, eu nunca vi na igreja que diz que é um lugar santo tanta perna de fora como eu vi aqui no Brasil. É? Ele falou assim, eu ia para o púlpito, nós levávamos para o púlpito, assim, eu abaixava a cabeça no púlpito. Aí eu comecei a reparar, ele ficava bem assim no púlpito. E nós pensávamos que ele estava em oração. Não. Ele falava assim, não, eu estava me santificando. Ele falou, eu nunca vi tanta mulher de perna de fora desse jeito. Aí, como ele tinha um pouco mais de intimidade, ele falou assim, não só perna de fora, eu consegui até saber a cor de peça íntima de algumas. Isso também é demônio, ele falou para mim. Isso também é demônio. Fica tirando a minha santidade. Eu oro, eu jejuo. E esse povo fica desse jeito tirando a minha santidade. Você acaba dando um pouco de razão, a gente não está aqui para doutrinar ninguém, ao contrário. Só estou mostrando para você o choque transcultural que a gente vive com eles. Porque as mulheres lá não mostram a coxa. Em compensação, daqui para cima, não tem nenhum problema. Porque a mama é que ela dá para a criança. Eu cheguei na casa de um pastor para dar o estudo bíblico, sempre me hospedei na casa dos pastores. Pastor Neves Cabuela. E a mamá dele, Maconde, ele é Maconde. Maconde gosta muito de carne. Muito! O melhor elefante que eu já comi na minha vida foi na casa do pastor Neves Cabuela. E eu cheguei na casa dele, estava hospedado, e quando eu saí, e a cozinha também geralmente é do lado de fora, a mamá dele, a esposa dele, estava a preparar a comida para nós. Ela estava de capulana até aqui. Daqui para cima não tinha nada. E ela já é uma senhora, já tem 4, 5 filhos, então o vigor físico também já acabou, as mamas estão bem lá embaixo, entendeu? Bem socorridas, bem lá embaixo. E ela estava ali, e eu cheguei na porta, olhei para ela assim, aí vi a cena, e fiquei assim, e ela estava a lavar a panela que ia fazer chá para nós. E ela lavava a panela, e o peito entrava dentro, e ela tirava, e lavava de novo, e aí o pastor Neves chegou perto de mim, viu que eu estava constrangido, falou com ela assim em dialeto, ela falava pouco português, aí ela foi levantando assim a capulana, foi melhorando, entendeu? Então, nas aldeias você anda, elas estão andando na rua. Então, essa questão cultural, você aos poucos vai aprendendo com isso. Eles vão na praia só no domingo, praia só no domingo à tarde, não vão outros dias na praia. E chega na praia, se ele estiver muito animado, o camarada arranca a roupa inteira e pula na água. Não há nenhum problema. Homem grande, algumas mulheres também, arranca tudo e cai dentro. Cultura, e a gente vai aprendendo com essa cultura. Então eu chego na aldeia maior, vou dar o estudo bíblico, vou enfeitar a igreja, só que tinha um problema. A chapa, a topique que levava até a aldeia, ela ia parar mais cedo nesse dia. Ela ia parar às 15 horas. Geralmente eu dava estudo bíblico até às 17 e pegava a chapa das 18, que era a última chapa. Mas como ia parar mais cedo, eu falei para o pastor e falei assim, papá, eu vou parar mais cedo o estudo bíblico, para eu poder voltar para minha casa. Como era perto, dava tempo de eu dormir em casa. Eu falei, então vamos fazer assim, vamos começar às 9, vamos ter 1 hora de almoço, eu dou o estudo bíblico até 14h30, 14h30 eu vou correndo e pego a chapa e chego em casa. Ele, papá, não há problema, aquilo que o senhor fizer está feito. Então fiquei inspeitando a igreja, ele foi preparar o mata-bicho
para mim, enquanto eu estava a enfeitar a igreja, entrou um velhote. Velhote mesmo, esse bem velhote. Tinha os seus 60 anos. Ele entrou com um pau na mão, assim, eles usam muito para se locomover, e ele entrou arrastando assim, descalço, o chão de terra, e eu vi que ele foi passando e foi ficando, estava sangrando o pé dele, e misturava com a areia, ficava aquele rastro no chão. Ele chegou, sentou, me saudou, Papanema na puia Yesu, paz do Senhor Jesus, eu nema na puia, em ravo, que ravo, você está bem? Sim, eu estou bem. Você Inlelo quentuna, Inlelo surucu, hoje está muito quente. Sim, hoje está muito quente, papá. O virra, um chucuta, muito calor. Então conversamos um pouco, e eu perguntei assim, papá, deixa eu perguntar uma coisa. Ele disse assim, no caminho, o senhor picou os pés, porque lá não usa a palavra espinho, é a palavra pico, até mesmo a palavra injeção. Não fala dar uma injeção, fala dar uma picada. Aí você vai no hospital tomar uma picada. Não vou nem completar para vocês entenderem, porque também não existe a palavra bumbum. É rabo. Não existe a palavra bumbum, é rabo. Então você vai tomar uma picada no rabo. É assim que você fala. Eles falam no púlpito, não tem nenhum constrangimento. Então eu falei, papá, picaste os pés no caminho. Ele olhou assim para mim, para os pés, e falou, nada, é assim mesmo. Eu falei, como é assim mesmo, papá? Picou. Talvez o pico está aí ainda, tem que tirar para tratar. Ele, papá, isso aqui não é pico, não é nada. Eu falei, papá, o que é então? Ele foi me contar a história dele. Ele falou assim, eu sou líder de uma aldeia lá no mato. E eu precisava estar aqui hoje no estudo bíblico. Eu não tinha dinheiro para pagar a condução, também não tinha bicicleta. Então, há 3 dias atrás, eu saí de casa. O negócio começou a ficar sério. Eu falei, como? Ele disse, 3 dias. Era sábado. Ele saiu de casa na quarta. Ele falou, eu calculei. Eu vou caminhar quarta, quinta, sexta. Sábado de manhã eu chego na igreja. Então ele caminhou a pé. Ele não tinha sandálias. E por causa do caminhar, os pés, por causa da quentura, muito quente, os pés foram dando bolhas, foram partindo e foi entrando na carne. E ele passava e o rastro de sangue dele ia ficando. E eu olhei para ele assim com muita admiração. Eu falei, papá, 3 dias? Ele, sim. Eu pensei, vou andar o dia todo, de noite eu durmo no mato ou durmo numa aldeia perto. Porque por causa da cultura, se você chega numa aldeia, mesmo que ninguém te conheça, você pede guarida, eles dão. É uma questão da tradição. Até mesmo eu, se chegasse numa aldeia e pedisse guarida, eles me dariam guarida, mesmo sem me conhecer. Então, ele falou assim, eu dormia ou numa aldeia, ou eu dormia no mato. Eu lembro que eu estava com a minha Bíblia debaixo do braço, o pastor Jair tinha me dado uma Bíblia pentecostal. Eu estava com ela debaixo do meu braço, e eu conversando com ele assim, ele sentado, eu conversando com ele, e eu perguntei assim, mas papá, vale a pena isso? Andar 3 dias, os pés sangraram assim. Aí o velhote levantou. Ele levantou com muita dificuldade. Veio debaixo do meu braço, pegou minha Bíblia, olhou bem nos meus olhos, assim, com muita seriedade, e falou para mim bem assim, eu andaria 1 semana, se fosse preciso, para aprender sobre esse livro aqui, ó. Eu olhei para aquele velho e falei, hoje o estudo bíblico vai ser diferente. Eu dei o estudo bíblico o dia inteiro. Quando eu cansava, a minha referência era os pés dele. Eu olhava para os pés dele. E eles têm uma prática muito bonita que eles anotam tudo. Eles levam um caderno e anotam. E ele no final me abraçou muito. Eles dão muito valor àquele que ensina. Então ele me abraçou, me abraçava. O abraço moçambicano é diferente, deixa eu mostrar. Manjonas, fica de pé aqui. O abraço moçambicano é duplo, é assim. O abraço moçambicano. E quando eles estão diante de alguém importante, eles também te saúdam botando a mão aqui. A mão aqui e a mão aqui. Eles fazem assim. Isso é assim. Obrigado, Manjonas. É por respeito. Então ele veio até mim, me deu a mão, fez assim, me abraçou 2 vezes e eu constrangido. E ele anotou muita coisa e falou assim, Papa, muito obrigado. Eu falei, sim, obrigado? Ele falou, sim, muito obrigado. Eu falei assim, eu aprendi muito hoje. Assim, eu tenho muito ensino para levar para a minha igreja agora.
Ele falou assim, a minha igreja não podia vir, mas eu não podia deixar de vir, porque eu tenho que alimentar o meu povo. Aprendi muito hoje. Muito obrigado, porque o Senhor veio nos ensinar. E eu constrangido, eu chorava, e eu abraçava o velhote. No final eu estava com dinheiro, eu dei dinheiro para ele voltar para casa de uma maneira mais digna. E você começa a entender que você sai do outro lado do mundo, abre mão de sonhos e projetos, mas você começa a viver sonhos e projetos de Deus muito melhores e muito maiores do que os seus. Um dia como esse, com o velhote, mesmo se eu me formasse em psicologia, eu queria me formar em psicologia, eu tenho certeza que no dia da minha formatura, eu nunca ia sentir a alegria que eu senti no abraço de gratidão que aquele velhote me deu, para louvor, glória e para a honra de Cristo Jesus. Então eu sei que você também trabalha para Cristo. Você pode ter certeza, o trabalho para Cristo traz uma alegria que nenhum trabalho secular traz. Você que Jesus chamou você, se separou, você tem um certo medo, a gente tem um certo medo de abrir mão de coisas seculares para trabalhar para Deus. Você nunca será tão feliz em toda a sua vida, no secular, como você será feliz trabalhando para a obra de Cristo Jesus. Nunca! Nunca! Não tem salário, não é salário, não é dinheiro, é momento como esse. É um abraço como esse que faz a diferença. Abraço, sabor de gratidão. Sabe o que é isso? É o abraço que eu tomei do velhote. Pé sangrando para ouvir uma porção da Bíblia Sagrada. É isso que a gente vive no campo missionário. Aleluia. Eu trouxe um texto simples, rápido, 3 pontos para a gente poder entender o ardor missionário de Paulo. Paulo era um homem fantástico. Pensa num camarada abençoado. Paulo, um homem comum. Nós não estamos aqui para colocar ninguém acima de ninguém como herói, nada disso. A gente tem que entender que cada um tem o seu chamado. Aquilo que Paulo fez, ele foi capacitado a fazer pelo poder do Espírito de Deus. Tanto que Paulo deixou bem claro, tudo que a gente faz aqui não é nós que fazemos não, ele falou, mas a capacidade que temos vem de Deus para fazermos isso aqui que a gente faz. Então, cada vez que Deus tem um plano, um propósito, a gente costuma dizer sonho, cada vez que Deus tem um sonho, a capacitação vem de quem? De Deus, do Todo-Poderoso. Eu vou dizer para você que minha experiência, Deus me chamou para o campo missionário, eu esperei 14 anos para pisar lá. Não precisei de padrinho. Quem tem chamada de Deus não precisa de padrinho. Deus é quem abre porta. Deus é quem faz a diferença. O que é que você precisa? Não pecar. O que te afasta de Deus é pecado. Não peque. Fuja do pecado. Não peque, não desobedeça. Fique debaixo da nuvem de Deus, ali, ó. Não peque. Na hora certa a porta se abre, Deus coloca a pessoa no seu caminho, Deus coloca o ministério que vai te abençoar e você vai. Nas asas de Deus, você vai. Eu esperei 14 anos, mas eu pisei na África. Eu pisei em Moçambique. Hoje eu tenho uma filha moçambicana. Eu vivi na África experiências que eu nunca, jamais imaginei viver na minha vida. Como eu mostrei ontem o batismo. Eu tive a honra de batizar pela primeira vez. Nunca teve um batismo na ilha. Eu fui o primeiro que batizei pessoas ali. Numa ilha 99% muçulmana. Isso é Deus que faz. É Deus. Então Paulo, ele coloca 3 coisas para nós importantíssimas aqui. Porque eu sou devedor. Primeira coisa, Paulo entendeu que como igreja, ele tinha uma dívida. Nós temos uma dívida. Temos, todo mundo, 14, versículo 14. Nós temos uma dívida, todo mundo aqui tem uma dívida. Existem várias maneiras de se adquirir dívida. Uma delas é você ir numa loja, comprar um produto, levar para casa e pagar a prestação. É a forma de adquirir uma dívida, não é? Existe uma outra forma de adquirir uma dívida. Se eu chego para você e te dou essa harpa aqui, ó. Fala para esse papá aqui. Papá, não sei seu nome. João. Papá João. Johanne. Numa coisa, Johanne. Papá João, eu preciso que o senhor entregue essa harpa aqui para o papá Mateus. Calma lá. O Mateus não está aqui hoje. E enquanto ele não entregar a harpa para o Mateus, ele tem uma dívida com quem? Com o Mateus e com mais quem? Comigo. Eu confiei nele. Não foi assim? Então, tem uma dívida. Paulo entendeu que ele tinha uma dívida. Porque o Senhor Jesus falou bem assim para os seus discípulos: Pai, eu lhes dei a sua palavra e eles a
receberam. Nós temos a palavra. Você tem a palavra? Você tem a palavra? Você tem uma dívida com Deus. Deus te deu a palavra. Te deu ou não te deu a palavra? Ainda que você só saiba João 3,16, você tem a palavra. Nós temos a mania de pensar, de visualizar, de que só quem prega é evangelista. Só os internacionais. Não, todo crente pode pregar a palavra. Se você não tem a palavra de Deus, se você não sabe ela, tem uma coisa que você tem. A sua história é uma palavra. Você não tem um antes e um depois? Eu acredito que você tem. Por que você tem que ter um antes e um depois? Deus não tem neto. Deus só tem filho. Filho de crente não é crente. Filho de crente também tem que receber Jesus como Salvador. Nasceu na igreja, mas ele tem que ter uma experiência de salvação um dia. Tem que perguntar à criança se ela quer receber Jesus como Salvador. A minha filha, por exemplo, recebeu Jesus como Salvador no dia 20 de abril de 2014, lá em casa. Contei para ela a história do livro colorido. Verde, preto, branco, amarelo, vermelho. Sangue de Jesus, paz que Deus dá, céu, esperança e pecado. Contei para ela. E ela foi visualizando comigo, e depois eu perguntei, você quer receber Jesus como Salvador? Minha filha de 4 para 5 anos de idade levantou a mão e disse, quero papai, quero receber Jesus como Salvador. Filho de crente não é crente. Filho de crente tem que receber Jesus como Salvador também. A minha filha tem uma história para contar a partir daquele momento. A partir daquele dia ela tem a história dela para contar. A minha outra filha de 13 anos batizou com 11 anos de idade, a Whitney. Ela quis batizar. Ela aceitou Jesus também com 4 anos de idade. Quando ela foi para a África, ela já tinha aceitado Jesus como Salvador, e ela falava bem assim, eu vou para a África levar um pedacinho de Jesus para as crianças africanas. Você tem uma história. Se você é crente e você não tem uma história para contar, desculpa lá, eu estou até duvidando da sua conversão. Como é que é um crente que não tem história para contar? Quem era você? Quem era você? Tem aquele que, como eu vim com 19 anos, eu era malucão, doidão, DJ, fumava, bebia, prostituía, só Jesus para ter misericórdia. A minha história é escabrosa. Mas tem aquele que nasceu no Evangelho, mas mesmo assim tem uma história para contar. Você tem uma história para contar. Você não tem uma história com Deus? Você não tem uma experiência com Jesus? Você nunca ouviu a voz de Deus? Nunca teve uma experiência? Nunca sentiu a graça do Espírito de Deus? Preocupante, você tem que ter uma história para contar. Eu lhes dei a sua palavra e eles a receberam. A palavra de Deus é poderosa. Você já não teve vontade de pecar e você não foi freado pela palavra de Deus? Sim, a palavra de Deus ela freia. Você vai ali, a palavra de Deus, e você gela, não posso, por causa da palavra de Deus. Pastor Laniminé não estava lá, seu dirigente não estava lá, seu líder não estava lá, o Espírito de Deus estava lá, e ele usou a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é a palavra. A palavra de Deus te freia. Você ia tomar a decisão errada, não tomou por causa da palavra. Estava zangado, ia brigar, ia discutir, a palavra te freou. A palavra foi lá e tchum! Pensa num povo brigão, é capixaba, não é? Eu sou capixaba, tá bom? Fique com liberdade. Quem é capixaba aqui? Porque a gente tem muitas etnias. Quem é capixaba? Nós somos brigão, né? Pensa num povo brigão. Meu Deus do céu! Só o evangelho de Jesus para frear a índole capixaba. Meu patrão me tratou mal, vou colocar na justiça. Vou, porque eu tenho direitos. E o irmão brigou comigo e eu vou falar mal. Só Jesus na causa. E o povo vem, uma luta para tomar uma santa ceia com paz de espírito, porque todo mês briga com alguém. Tem gente que briga só porque o outro nem deu paz do Senhor para ele. Passou, ele me deu paz. Olha, é uma crise existencial muito grande. Jesus amado, meu pai, por isso que eu queria ser psicólogo, para unir a Bíblia com a ciência, para poder tratar. Pensa num povo chorão, uns adolescentes de 60 anos de idade. Ai, ninguém me ama, nada para mim deu certo. Irmãos, o Espírito de Deus está em nós, isso é muito maior do que essas coisas pequenas. E a gente fica perdendo tempo. Sabia que teve gente que a oferta dele nunca chegou no céu? É sério, está na Bíblia. A Bíblia fala o seguinte, olha, você está vindo trazer a sua oferta. Tá bom? Você está vindo trazer a sua oferta. No caminho você lembrou. Estou com um problema com meu irmão. Aí a Bíblia fala que você vai, deposita a oferta. Deposita a oferta. Volta lá, conserta com seu irmão.
Aí depois você volta e oferece a oferta. Existe depositar e existe oferecer. São os dois termos bíblicos mais usados. Depositar e oferecer. Depositar, aqui a gente passa salva, né? Salva. Na época do Antigo Testamento era o gasofilácio. A pessoa vinha na frente e depositava no gasofilácio. A igreja é dupla. A igreja é universal, é invisível e visível. A igreja visível está aqui, Assembleia de Deus Itacibá. É CNPJ que fala, pastor? Tem o seu CNPJ, reconhecido pelo governo, tchá. O dinheirinho que você coloca na salva entra na tesouraria, não é assim? Aí o tesoureiro contabiliza. Hoje a oferta foi R$210. Só que R$10 foi seu. E você está numa pendenga com seu irmão, brigado há não sei quanto tempo. Entrou R$210 na tesouraria daqui. Na tesouraria do céu só entrou 200. Porque a tua oferta foi depositada. Ela ainda não foi oferecida. Ela só pode ser oferecida depois que você for lá, sentar com esse irmão. A Bíblia fala o seguinte: teu irmão pecou, senta com ele. Nós temos um grande problema. O irmão pecou, a gente não senta com ele. A gente senta com o outro. Olha, o João, Mateus, o João não vale a pena. Você viu o que o João fez comigo? E na verdade eu não quero nem alguém para eu desabafar. Eu quero alguém que concorde comigo. Alguém que seja contra o Mateus, contra o João também. Aí o Mateus, que já tem uma rixa com o João, e fala, mas aquele fez comigo também. Aquele João é problemático. Aquele João, só Jesus na causa. Aí eu já achei alguém que me ajudou, daqui a pouco eu chamo uma dúzia, e eu nunca vou até o João. A Bíblia manda eu ir até ele. A Bíblia fala, teu irmão pecou, vai até ele. João, olha, você falou uma coisa, e o João vai se explicar. Se eu ganhei o João, glória a Deus, vamos para o céu. Aí eu venho e ofereço os meus R$10. Aí além da tesouraria, ele também entra lá em cima, no céu. Isso é Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que entrar em você. Eu lhes dei a palavra. Eu lhes dei. Você tem a palavra. Isso é entre nós. Agora a palavra também é para o vizinho. Não é para o vizinho? É para o vizinho, é para o colega de escola. E existe uma frase missionária que fala bem assim: pregue a Bíblia, nem sempre com palavras. Pregue com o seu caráter. Você é o evangelho passando pelas ruas. Você. Quando você passa. Quando você entra. Quando você sai. Você é o evangelho passando pelas ruas. O problema é o seguinte: se você é mal pagador, eles não vão acreditar nesse evangelho. O teu nome não foi feito para estar no SPC. O nome de crente foi feito para estar escrito no livro da vida. Olha, caráter cristão. Então Paulo falou assim: eu tenho que pregar. Eu tenho uma dívida. No versículo 14, eu sou devedor. Aí no versículo 15, ele vai dizer bem assim: então, se está em mim, se eu estou devedor, eu também estou pronto. Tem que estar pronto para pregar o evangelho. Olha, aqui nós temos até uma cultura assembleiana bonita, que geralmente, hoje isso tem mudado, mas geralmente, antigamente, nós vimos para o culto no domingo e nós não sabíamos quem ia ter a oportunidade. Geralmente o pastor escolhia alguém e dava a oportunidade para essa pessoa. Então quase todo crente assembleiano falava bem assim: não, eu tenho que ter uma palavra preparada, porque se eu for pego, eu tenho que ter uma palavra. Isso é estar pronto. Tem que estar pronto. E por fim, a gente fecha. Ele tinha uma dívida, ele estava pronto, porque ele não se envergonhava do evangelho. Ele conhecia o evangelho. Ele sabia o que era o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que Jesus falou bem assim: ide por todo mundo e pregai, não é brigai. Pregai. Não é brigai com o evangelho. Tem gente que briga. Eu tenho uma vizinhança muçulmana abençoada lá. Eu não brigava, eu pregava. Eu tinha vontade de brigar. Sim. Minha índole capixaba. Eu tinha vontade de pegar um facão e pá. Qual é o seu problema? Você não quer Jesus? Eu fui chamado de porco. Haram. Eles falam haram. Aquele que é imundo. Eu era chamado de haram muitas vezes. Você é mucunha. Você é haram. Porque eu pregava o evangelho. E eu falava bem assim, a minha vontade, eu era igual os filhos de Zebedeu. Eu falei assim: Jesus, você não manda um raio do céu e queima logo essa pessoa? Acaba logo, torra ela aqui na minha frente. Mas o evangelho não é assim. Deus é muito mais glorificado quando Ele transforma essa pessoa. Quando essa pessoa depois vem à frente e diz bem assim: eu era assim, mas hoje eu sou assim, por causa do evangelho de Cristo. O evangelho é poderoso. Deus, Ele é interessado na sua igreja.
Deixa eu fazer uma pergunta rápida que eu estou perdido. Já terminou o tempo, pastor? Eu não sei até que horário que nós vamos hoje. Até às 11. Então eu já fiquei com o coração mais tranquilo. Você prega o evangelho e não briga com ele. Nós passamos por uma situação um tanto quanto diferente em Moçambique. Algumas áreas que nós temos que implantar igrejas, a gente treina o nacional e ele vai implantar a igreja. E geralmente ele faz isso muito bem. Primeiro porque ele sabe o dialeto, sabe a cultura local. Então ele vai. Então nós tínhamos um obreiro e ele falou bem assim, olha, eu quero plantar uma igreja na aldeia dos coqueiros. Lá, indo para o sul, indo para o norte de Lixinga. Eu quero plantar uma igreja na aldeia dos coqueiros. E eu fui comunicado junto com o conselho pastoral e nós começamos a orar que se fosse de Deus, que Deus abrisse as portas. Então eu tratei esse assunto de longe e de perto ao mesmo tempo. Então fomos tratando o assunto e eles foram visitar a aldeia. Toda aldeia tem um régulo. Se não é régulo, é uma rainha, que seria a mulher mais antiga da aldeia. Por quê? Porque em Moçambique você não compra terra. A terra toda pertence ao governo. Principalmente nas aldeias. Então, se você chega na aldeia, você chega para o régulo, ou chega para a rainha, fala que você quer viver ali, e o régulo ou a rainha vai tirar um espaço e vai te dar para você viver. Então, a igreja chegou. E em Moçambique, mesmo no norte, sendo maioria muçulmana, o Estado é laico. Então, a igreja também tem os seus direitos. Então, eles chegaram, eu não fui, eles chegaram e disseram, nós queremos colocar aqui uma igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e o nosso pastor também vai morar aqui. Então nós precisamos de 2 talhões, lá não fala loja, lá fala talhão. Nós precisamos de 2 talhões, um talhão para ele viver e um talhão para a igreja. O régulo muçulmano, com aquele vestidão que eu mostrei ontem, cofió na cabeça, que eles usam cofió, olhou e disse bem assim, e a aldeia 100% islâmica, completamente muçulmana. Nunca tinha sido cristianizada, nem catolicismo tinha passado por lá. Completamente islâmica a aldeia. Então o pastor tinha a intenção de ficar ali, o régulo falou bem assim, aqui nós temos mesquita. Todos nós aqui vamos para a mesquita. O governo me obriga a te dar um talhão. Só que eu é que vou escolher aonde vai ficar o talhão, o lote. Então ele falou bem assim, então, o pastor até pode morar aqui, mas a igreja aqui, nada. Aqui não deixamos. Mas a aldeia era grande. Ele falou assim, então vamos fazer assim. Aqui o pastor vai morar. Igreja, nós vamos colocar lá na entrada, 4 quilômetros. 4 quilômetros, eu não sei daqui até onde dá. Os bons em cálculos me ajudem. São Torquato? Sim. Então, a igreja é o seguinte, quer morar aqui em Itacibá, mora. Quer ir para a igreja? Lá em São Torquato. Ide por todo mundo e não é brigai. Aí ligaram. E eu lembrei desse versículo. Eu falei assim, olha, irmãos, a Bíblia fala para a gente ir pregar. A gente não manda brigar. Aceita. E quem vai brigar por nós é Deus. Deus vai fazer alguma coisa, a gente acredita. E eu também acredito o seguinte, que a influência de um crente, mesmo sem a igreja, a influência do crente faz diferença. Então o fato do pastor viver ali faria diferença. E eles toparam. Então vamos construir a igreja. Para construir a igreja é R$1.000, lá no mato. É muito barato construir uma igreja nos interiores, porque a igreja é feita de bambu, a gente monta os bambus, dentro coloca pedra, e por cima a gente coloca matope, que seria o nosso barro. Mistura e põe barro nas paredes. Quando dá, a gente queima com cimento. Em cima é macute, que seria a palha, coloca o macute, e o chão é de terra mesmo. Coloca algumas esteiras, as crianças e as mulheres sentam, os homens, a gente faz bancos de bambu para os homens sentarem. Engraçado que o banco é desse tamanhozinho assim, ó, quase não cabe a gente. E é assim que funciona. O púlpito é de barro. Eles constroem o púlpito de barro. A igreja foi construída. O pastor começou a morar dentro da aldeia. E o tempo foi passando. Moçambique, como eu disse no início, 9 meses de sol, 3 meses de chuva. Todo mundo espera chuva, porque é preciso chuva para plantar. Eles falam machamba. Machamba é a roça particular. O problema é que começou
o mês da chuva, mas a chuva não chegou. A aldeia do coqueiro não recebeu chuva. Nenhuma gota de chuva veio. Nenhuma gota. E o pastor, quando tinha culto, saía ele, mais a esposa e uma dúzia de filhos, porque o moçambicano tem muito filho, e ele ia com os filhos dele para a igreja. Ele pregava, ela dirigia o culto, no outro culto ele dirigia e ela pregava. Se tinha um adolescente, o adolescente dirigia, porque eles são muito hábeis. E ele ia, todo dia, ele andava os 4 quilômetros, voltava. Ninguém ia, ninguém. Todo mundo tinha mesquita. O muadim cantava, na mesquita o muadim canta. É o barulho, ele canta em árabe, convidando para a reza muçulmana. Ele canta, o Allahu Akbar. Se tiver um muçulmano aqui na vizinhança, ele já vai querer entrar, está pensando que está convidando ele para a reza. Então, eles vão. Então o tempo passou e nada. Só que um dia, o pastor voltou da igreja, chegou na aldeia todo molhado. Eles olharam para ele todo molhado. Olharam, ele entrou. Depois foram na porta e chamaram. Odi! Odi significa, anda cá. Odi, Incaua, anda cá. Ele veio, perguntaram para ele bem assim, você está molhado por quê? Qual é o problema? Você é feiticeiro? Ele disse assim, eu feiticeiro por quê? Aí ele falou, olha lá em cima, não há chuva. E você está molhado. Aí ele falou assim, não há chuva? Efula quentuna? Não há chuva? Aqui. Lá na igreja, chove todo dia. Eles olharam assim, como? Lá na igreja, estou a dizer, lá na igreja chove todos os dias. Estou a fazer culto, barulho de chuva. Foram para casa. Moçambicano que mora na aldeia, para mudar é muito rápido, porque a casa dele é fácil. Na primeira semana, umas 15 famílias se mudaram. Foram para perto da igreja. Umas 15. E os outros esperavam a chuva. Nada. E o pastor voltava para a aldeia molhado. Cada vez que ele voltava molhado, mais uma meia dúzia arrumava as trouxas, tudo. No final dos 3 meses, mais da metade da aldeia tinha mudado de lugar. Eu conheci depois, é tão bonito como Deus faz. A igreja tinha sido construída. Eles construíram a aldeia assim em volta. A igreja ficou no meio. Todos os caminhos que você entrava para a aldeia, para transitar nela, você tinha que passar pela igreja. No meio, assim. Pastor agora tinha uma vizinhança. Aí ele acabou mudando para lá também. Aí ele foi de porta em porta. Vamos lá no culto. Eles falaram assim, não, mas nós somos muçulmanos. Assim, mas aqui tem mesquita? Não tem. Aqui tem igreja. Vamos lá na igreja. E eles começaram. Hoje, a aldeia dos coqueiros, ela é rachada no meio. Ela era 100% muçulmana. Hoje ela não é mais 100% muçulmana, não. Ela é metade. Metade é muçulmana, metade é cristã, crente da Assembleia de Deus. Poder do Evangelho. E de pregar o Evangelho. Você não briga, não. Você prega o Evangelho. E hoje, como a gente gosta, né, do negócio, do barulho, a gente, quando visita os irmãos, fala bem assim, irmãos, aqui é o seguinte... Quem quiser ir para a igreja está aqui. Se alguém quiser ir para a mesquita, anda 4 quilômetros e vai para a mesquita, que a mesquita aqui é longe. Prega o Evangelho. O pregar o Evangelho faz a diferença. Deus, irmãos, é quem luta por nós. A luta é de Deus, não é nossa, não. A Bíblia não vai dizer para nós que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. A luta é de Deus. A batalha é do Senhor, é Ele que luta. E Ele luta mesmo. Ele luta, Deus peleja por você. Creia nisso. O invisível de Deus nós não vemos. Moçambique é uma coisa tão estranha, assim. Foram assaltar a minha casa. Só que assaltar casa em Moçambique não é igual no Brasil. Tem todo um processo para se assaltar uma casa. O processo começa no necrotério. Para assaltar uma casa. Porque quando alguém morre, eles vão lavar o defunto. A famosa água do defunto. Pega um balde, lava-se o defunto e guarda-se aquela água. O senhor do necrotério guarda aquela água.
Quem vai comprar aquela água é um feiticeiro. Ele compra a água do defunto. Leva para a casa dele, né? Lá tem, esqueci agora o nome que dá. Geralmente tem nos quintais, do lado de fora, onde ele, desculpa, onde ele busca os espíritos, do lado de fora, e ele vai preparar a água. A água vai ser preparada com osso, pode ser osso de defunto também, que ele pega no cemitério, com raízes diversas, ele prepara a água do defunto, a água do morto. Essa água ele prepara e ele vende para o gatuno, para o ladrão. O ladrão compra a água. Com essa água ele vai escolher uma casa. Antes de ele entrar, ele vai borrifar do lado de fora, para que do lado de dentro a família tenha o sono da morte, o sono do defunto. Em muitas casas que eles já entraram, tiraram as famílias todas de cima das camas, até as camas roubaram. Eles só acordaram no chão no outro dia, e a casa toda vazia. E quando eles iam do lado de fora ver as marcas, porque por causa das raízes, a água fica preta e vermelha, e marca a parede, fica muito bem marcada. Eles morrem de medo disso. E eu mudei, minha segunda casa, tinha 15 dias que eu estava dentro da casa. E a porta da cozinha, ela era um pouco mais frágil. Antes tinha uma varanda com os ferros, umas grades de ferro. Eles abriram assim as grades de ferro e entraram. E foram na porta. E eles batem com tanta força, eles têm certeza que ninguém vai acordar. Eles acreditam mesmo. Eles sabem, pode arrebentar a porta, que ninguém acorda. Eles deram a primeira pancada. Pá! Eu acordei. Falei, que é isso? Esse barulho está estranho. Segunda pancada, eu caí no corredor. E já tinham me ensinado que se alguém tentasse entrar na minha casa, era só eu gritar. Porque nenhum gatuno moçambicano tem arma de fogo. Eles só assaltam com katana. Katana é o facão. E eles acreditam que os brancos têm arma de fogo. E como eu sou branco, mucunha, né? Mucunha, fala mucunha, eles pensavam que eu tinha arma de fogo. Então, o que eu fiz? Na terceira pancada eu gritei, tá acontecendo o quê? Ei, amigo, o barulho daquele povo para passar naquela grade, porque para entrar eles tiveram tempo. Para sair, eles foram se atropelando. Isso era 3h15 da madrugada. Eu liguei para os pastores e falei, olha, tentaram entrar na minha casa. Eles disseram assim, fica lá tranquilo, ninguém vai voltar. Mas o psicológico não ajuda. Eu fiquei com aquela batida, né? Amanheceu, 4h30 já tem sol em Moçambique. 4h30, o dia nasceu. Quando eu fui do lado de fora, a minha parede toda manchada com a água do defunto. De fora a fora. E eu morava numa casa grande, minha casa era 4 quartos, 2 banheiros, 2 salas. Era uma casa grande, porque os portugueses constroem casas muito grandes. E quem construiu a casa, construiu baseado numa casa portuguesa. Do lado de fora, cheio da água do defunto. Aí os irmãos chegaram de manhã, eles são muito rápidos, né? Então foram 6 horas da manhã, os irmãos estavam lá em casa. Os pastores também. Aí eu fui mostrar, até porque não sabia bem como é que era aquilo. Eu falei assim, isso por acaso é água de defunto? E os pastores olhavam assim, cheiravam até, falavam assim, sim, água de defunto. E aí eles sentaram comigo na sala, foram orar comigo, e falavam assim, olha, nós temos que agradecer a Deus. E o pastor falou assim, olha, esses homens que saíram daqui, eles devem estar agora reunidos numa reunião e estão a se perguntar até agora, o que deu errado com a água do nosso defunto? O que deu errado? Fizemos tudo certo. Ou aquele feiticeiro nos enganou, aquele feiticeiro não deve ter, aquilo não era água de defunto, o feiticeiro nos enganou, porque o que deu errado? Que ninguém dormiu naquela casa. Eles não sabem a resposta. Nunca vão saber. Nós sabemos a resposta. Sobre a tenda de Israel não vale encantamento. Sobre a tenda de Israel está a bênção do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Nós temos que entender uma coisa. Não é só quem está no campo missionário. Você que está aqui. Crente não pode ter medo de feitiçaria. Não tem essa. Aqui não pega, aqui não entra e acabou. Amém. Nós temos o sangue de Cristo Jesus no umbral da nossa porta. Essa ideologia cristã eu já tinha aqui. Nunca acreditei nesse negócio.
Crente é crente, coberto pelo sangue de Jesus. Acabou. Acabou. Maldição não pega. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Acabou. Estou debaixo do sangue de Jesus. Estou debaixo do sangue de Cristo Jesus. Se eu fico enfermo, permissão de Deus, posso ficar enfermo. Estou debaixo do sol, tem um monte de coisa que pode acontecer comigo. Agora eu ficar enfermo por causa de bruxaria? Não fico. Maior é aquele que está em mim. Maior é Jesus. Você também. Você é crente, fiel a Jesus, é assim. Agora, se você vive uma vida de pecado, aí o problema é sério. Aí abriu a porta. É legalidade espiritual. Se vive em pecado, só Jesus. Conserta, meu filho. Procura teu pastor, tem um bate-papo com ele. Tá bom? Agora, se não, vai para casa em paz. Debaixo da graça do Senhor. Pode jogar o que quiser lá no seu quintal. Varre, joga fora, porque Jesus é mais poderoso. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder. O Evangelho faz a diferença. O Evangelho te acompanha aonde você vai. A Bíblia fala de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E estes sinais seguirão os que creem. Você não vai atrás de sinal. O sinal vai atrás de você. É o sinal que vai atrás de você. Você não vai atrás de sinal. E capixaba adora o sinal. Um posto de oração. Pensa num povo que gosta de posto de oração. Eu preciso de um profeta para falar comigo. Se Deus quer falar com você, Deus traz o profeta até você. A Bíblia é uma profecia. Leia a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai ser orientado pelo Espírito de Deus. Se Deus quiser falar com você, Deus vai falar com você, crente. Glória a Deus por isso, Ele vai falar com você. Vai usar uma criança. Irmão, Deus usa quem quer. Quem quer para o nome dEle ser glorificado. Deus usa quem quer. Eu passei por uma experiência incrível nessa área, de Deus usar quem quer, que eu fiquei assim, chocado, pasmo diante de Deus. A minha filha teve a primeira malária dela, a Whitney, e pensa numa malária terrível. Ela teve malária misturada com infecção sanguínea. O sangue estava virando água. A médica nos diz que ela estava nas portas de uma leucemia. Moçambique é muito difícil tratar da saúde, porque se você vai no particular, você tem que ter muito dinheiro. Se você vai no estado, o médico não te atende. Quem te atende é um técnico. E o técnico, para te atender melhor, ele quer dinheiro. Você tem que dar dinheiro a ele. Você tem que pagar o refresco, lá fala refresco. A Whitney começou a passar mal de manhã. Ela começou com vômito. Eu vomitava. Mas o dia foi passando e eu ainda não tinha muita experiência com malária. Foi a primeira malária lá em casa. E o tempo foi passando, até que de tarde eu já percebi que estava insustentável. Tentei dar remédio em casa para baixar a febre, cortar vômito que a gente tinha levado do Brasil, e nada. Foi ficando insustentável. De tarde levei ela para a clínica. Liguei para o pastor Jair na altura, eu lembro, falei para ele, pastor, estou com uma situação diferente, preciso cuidar da minha criança. Na clínica, cada vez que o médico entra no quarto, ele cobra R$50, cada vez que ele entra. Se ele entra para medir a febre, ele cobra R$50, só para medir a febre. Então tinha uma médica, e ela que consultou a Whitney. Ela entrava no quarto mais ou menos de 3 a 4 vezes por dia. Então cada dia era R$200. E isso para a médica. O quarto alugado, que a minha filha ficava, eu pagava R$300 pelo quarto. Então o quarto era 300, com a visita da médica 200, era 500 por dia. Por dia. Isso em 2008, que foi o primeiro ano que eu cheguei lá. De 2008, era altíssimo. E o salário que eu recebia, no campo missionário, a igreja nos dava o salário de $1.000, equiparado a $1.000. Metade disso quase era aluguel. A outra metade, eu tinha que fazer a minha compra e também dar assistência às aldeias, porque a igreja moçambicana não ajudava em nada, eles não têm essa prática. Levei a menina para o hospital, eu tinha umas economias, que a gente sempre se precaveu, umas economias, e 3 dias as minhas economias acabaram. E a febre não cessava, fome, a Whitney não tinha fome nenhuma, e ela já era magra, ela estava definhando. Ela tinha 4 para 5 anos de idade. Então eu cheguei para a médica e falei bem assim, olha, eu tenho que levar minha filha para casa, não tenho mais condição financeira. E ela falou bem assim, eu pensei que era uma empresa que pagava para você, que geralmente os brancos que estão lá são por causa da empresa. Eu falei assim, não, eu vim aqui, eu sou voluntário, eu sou missionário, e as economias que eu tinha já acabou,
O que a igreja mandou para mim também, que podia me ajudar, também já acabou. Então ela falou assim, não tem problema, eu vou te dar um medicamento, você vai levar lá para casa, vai continuar com o medicamento, que geralmente é amoxicilina, paracetamol, e eles dão o Quartem para malária, que são 24 comprimidos, tomar 3 dias, 2 doses, 4 comprimidos de manhã, 4 comprimidos à tarde. Todo mundo lá em casa já passou por esse tratamento. Levei a Whitney para casa, era quarta-feira, me lembro até hoje. Cheguei em casa perto de 17 horas, deixei ela com a mãe e falei assim, Val, eu vou ver se eu acho um sorvete aí pela rua. Que sorvete chama muita atenção da criança. Talvez um sorvete ela vai querer comer. Tem algum leite no meio, porque naquela ânsia de ver a minha filha melhor. E enquanto eu saí, chegaram lá em casa 5 crianças. Uma escadinha, 7, 8, 9, 10 e 11 anos. Porque lá na escola dominical africana, quando nós chegamos, as classes não eram divididas. Então, de criança até 13 anos, era todo mundo numa sala só. E a Whitney fazia parte dessa turma. Eles chegaram lá em casa, são muito tímidos. Eles chegaram assim, olhando dos lados. Eu estava na rua, foi minha esposa que os recebeu. Ela abriu o portão, eles chegaram quase 6 horas da tarde. Ela chamou eles, entra. Aí ela falou assim, olha, eu vou preparar um lanche para vocês. Eles falaram assim, não, nós não queremos lanche. Aí ela falou assim, mas como? Vocês não querem lanche por quê? Sim, porque nós estamos sabendo que a Whitney está doente. E desde o primeiro dia que ela está doente, nós estamos jejuando por ela todos os dias. E nós jejuamos todos os dias até às 7 horas da noite, por ela. Como hoje nós soubemos que ela está em casa, a gente veio entregar o jejum junto com ela. A Valdine pegou eles, levou para o quarto. Você vai começar a entender porque de onde vem o milagre? De onde vem? Deus prepara o milagre. Eles entraram para o quarto, oraram junto com a Whitney, oraram ali com ela, foram embora, aí entregaram o jejum, a Val deu o lanche, eles foram embora, eu voltei. Quando eu cheguei, eles tinham acabado de sair. Eu não vivi esse momento. E saíram. A Whitney estava dormindo. Nesses 3 dias, eu fazia de tudo para ela comer, ela não queria comer nada. Quando eu saí do hospital, eu perguntei, médica, eu posso esperar o que disso aqui? Ela disse, se a sua filha vai levantar, não sei. Não espere nada. Nada. O sangue da tua filha está virando água. Você não tem o que esperar. E eu cheguei em casa, o que a minha cabeça lembrava eram dessas palavras. As noites todas sem dormir, porque eu estava com ela no hospital. Então eu falei, vamos descansar? Estamos aqui, vamos descansar. O Whitney conosco no quarto, e nós fomos descansar. Eu dormi. No outro dia, era 6 horas da manhã, mais ou menos, eu comecei a escutar os gritos da Whitney. E quando começou a malária no primeiro dia, foi também dessa maneira. Ela gritou, só que ela estava vomitando. E a Whitney começou a gritar, e eu não conseguia interpretar bem. E eu falei assim, meu Deus, vai começar tudo de novo. Aí eu acordei assim, melhorei. Aí quando eu discerni os gritos dela, ela falava assim, papai, eu estou com fome, você não vai vir me dar comida, não? Eu estou com fome. Aí eu falei, fome? Saí, ela estava na cozinha. Ela estava com a geleira aberta, lá fala geleira. A geleira estava aberta, ela estava procurando. Ela disse assim, não tem nada aqui para mim comer, não? Eu falei, mas você quer comer o quê? Ela disse, se tiver bolacha, eu como. Se tiver fruta, eu como. Se tiver chá, eu tomo. Se tiver café, eu tomo. O que o senhor colocar? Estou com fome. Aí eu peguei ela nos braços. Eu me lembro, eu sou muito próximo da minha filha mais velha. Por causa desses momentos, né? Eu peguei ela assim, magrinha. Eu peguei, mas você não está sentindo mais nada? Ela disse, não sinto mais nada, só sinto fome. Só fome. E eu abracei ela. E Deus começou a ministrar no meu coração. E Deus foi falando comigo. Deus falou assim, olha, eu curei tua filha ontem, quando as crianças visitaram essa casa. E eu abracei a Whitney assim. Abraçava ela. Porque eu tinha pensado no hospital que eu ia perder ela. Eu abraçava ela assim. E falava, Deus, mas por que eu não soube disso ontem? Deus falou assim, você estava cansado. Cuidei de você, deixei você descansar, deixei você dormir. Para te dar esse presente hoje cedo.
E é engraçado que as crianças falaram para minha esposa bem assim: nós estamos orando e jejuando pela Whitney, porque lá na escola, quem ajuda a professora é ela. Por causa dos ensinos em casa, a Whitney é muito boa de Bíblia. Ela ajudava a professora. A professora ia contar uma história, ela falava assim: eu já sei essa história. Aí a Whitney contava. E como crianças, eles gostavam dessa interação com ela. Isso é o Evangelho. O Evangelho que cuida. O Evangelho que te cerca. E que usa quem quiser para poder te abençoar. Vamos ficar de pé? Eu quero convidar você. Ontem não fiz esse convite porque o clima a gente percebia que era outro. Eu quero convidar você que tem uma chama missionária ardendo dentro de você. Não é a chama da contribuição. Não é a chama da oração. Sua chama é diferente. Você sabe que Deus quer além do dinheiro. Com você, Deus quer além da oração. Deus não quer teu dinheiro. Deus não quer tua oração. Deus quer você. Eu mandei meu dinheiro muitas vezes para o campo missionário, sim. Só que eu sabia que Deus queria além do meu dinheiro. E eu falava, quando o tempo chegar, estou aqui. Eu posso ir. Você está aqui? Além do dinheiro. Além da oração. Se você está aqui, vem aqui na frente. Eu vou orar por você. Porque eu já vim na frente muitas vezes. Eu esperei 14 anos. Mas eu cheguei lá. Você também vai. Não há ninguém, nem um jovem, nem uma mamá. Não existe idade para o campo missionário. Eu conheço uma missionária de 80 anos de idade, ativa. Conheço missionários solteiros, solteiras. 70% do campo missionário são mulheres. Pastor Lanim Miné, se Deus colocar uma jovem no teu coração, não tenha medo. Pode mandar. Deus usa as mulheres. Se Deus colocar um jovem solteiro, pode mandar. Deus usa o jovem. Debaixo de orientação, debaixo de presença de Deus, Deus usa. Vou te contar uma coisa para você saber que Deus cuida. Primeira casa que eu morei, na cave, tinha muito rato. Como eu não tenho a prática de comer rato, eu tinha que eliminá-los. Eu fui comprar chumbinho, lá eles vendem. Cheguei junto com a minha filha e falei, olha, eu preciso desse produto. O indiano que me vendeu, hoje ele é amigo meu, ele me vendeu e falou para mim assim, cuidado. Eu falei, sim, cuidado. Assim, isso aqui mata a pessoa. E ele viu a criança e disse, você tem criança. Eu falei, não, eu sei como usar, sei onde guardar, fique tranquilo. Levei para casa, semeei onde tinha que semear, sobrou muito, guardei. Nós tínhamos uma cozinha e tinha uma campainha antiga, então eu guardei em cima dela assim, um lugar que ninguém alcançava. Eu, para alcançar, tinha que subir na cadeira. Deixei lá, e eu sou o mais alto de casa. Era, né? Porque hoje a de 13 anos já está quase chegando. As meninas vão lá para cima. Eu vou ser o vizinho do chão lá em casa. Então botei. A minha esposa estava com a primeira malária dela, e eu fui fazer o almoço. Eu me lembro que eu fiz arroz, feijão, frango frito e uma saladinha de alface. Comemos eu e a Whitney, a menor. Comemos, a esposa não tinha fome. O tempo passou, umas 2 horas depois, alguma coisa assim, ela veio na cozinha para apontar a comida. Aí ela me chamou. Ela falou assim, que tempero é esse que você colocou no frango? Eu falei, tempero como? A minha esposa, quando vai arrumar a casa, ela muda os móveis de lugar. Isso é terapia feminina. Ela muda os móveis. E ela pegou o fogão e colocou justamente debaixo da campainha. E eu nem lembrava. O vapor do frango foi subindo. O veneno do rato caiu todo dentro do frango. E ele estava dentro de um plástico, e o plástico estava dentro de um pequeno jornalzinho. O jornal estava no meio do óleo, assim. Na parede, o plástico tinha agarrado, derreteu, e o chumbinho tinha caído todo. E eu olhei para o fogão, olhei para cima, e falei para ela, isso é veneno do rato. Ela bem assim, e vocês comeram? Eu falei, sim. Aí eu olhei para o Whitney, para mim, e falei assim, não comemos pouco não, comemos muito.
Porque geralmente para dar gosto no arroz, eu pego aquela raspa assim, né? E a Whitney também gosta, põe caldinho, ela fala, põe caldinho. Eu botava aquela raspa assim. E eu tinha visto realmente aquele negócio meio preto, mas eu pensei que era o alho que tinha queimado. E eu, comemos. E a minha esposa, mão na cabeça, agora preocupada, e ela ligou para um pastor amigo nosso, para ele vir, porque nós não tínhamos carro, 9 anos, eu nunca tive carro no campo missionário. E ela me ligou e falou assim, corre aqui em casa. Meu marido e minha menina tem que ir correndo para o hospital. Liedson chegou, já tinha passado umas 2, quase 3 horas. E ele, o que aconteceu? Ela falou assim, aconteceu isso. E ela desesperada, preocupada, e eu sou muito brincalhão, eu até brincava. Ela falou assim, você está bem? Ele falou assim, eu acho que eu não consigo te ver não. E ela me batia assim, na liberdade que temos como casal, ela brigava comigo. Aí o pastor Liedson acalmou todo mundo. Ele falou assim, Val, calma. Isso aqui não há nada mais a fazer. Ele falou, acabou, aqui não tem mais nada a fazer. Assim, hoje nós estamos vivenciando aqui Marcos, capítulo 16, versículo 18, que vai dizer, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Esse é o poder do Evangelho. Deus vai cuidar de vocês desse jeito. Alguns milagres vocês vão ver, como eu vi. Outros vocês nunca vão ver. Lá na glória que Jesus vai contar. Lá ele vai dizer, lembra aquela curva que você não fez? E aconteceu um problema, eu não deixei você entrar. Aquele ônibus que você perdeu, eu não deixei. E aconteceu um problema, eu não deixei acontecer. Lá. O milagre veio completo tempos depois, porque nessa época eu estava sem comunicação. Moçambique ficou 40 dias sem comunicação. Não tinha telefone, internet, nada. E eu não sabia. Um dos nossos secretários de missões, estava até aqui ontem, o Diego. Lá no Rio Marinho. O Diego teve um sonho. No sonho do Diego, nós morríamos. E ele não podia entrar em contato comigo. Ele fez um jejum. Jejuou. E ele contou para mim depois que ele orou da seguinte maneira: quando eu não sei, como eu não sei, por favor, dê o livramento porque eles vão precisar. Dê o livramento porque eles vão precisar. A oração do Diego atravessou o oceano e tirou todo o veneno, o efeito do veneno do chumbinho. Eu estou vivo aqui contando para vocês, porque Deus pode fazer todas as coisas. Para a gente orar por eles, vamos cantar esse hino bonito que ele estava tocando ali? O graças, vamos dar graças ao Senhor? Só o coro é muito bonito. Por isso é que eu dou graças. Graças, parece que já tinha alguém cantando. Ajuda aí. Aleluia. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças a ti, Senhor Jesus. Eu te dou graças, graças ao Senhor. Graças a ti, Senhor Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, entregaste tudo ali, e vida eterna nos deste ao morrer. E com a vida eterna, Ele dá tudo isso aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nesta manhã. Nós te agradecemos nesta manhã. Nós te bendizemos nesta manhã. Por estes que aqui estão, chamados, coração ardendo, vida transformada, estão aqui dizendo que estão dispostos. Daqui em diante é contigo, Senhor. É o Senhor quem vai trabalhar. É o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem vai abrir as portas. É o Senhor quem vai preparar. É o Senhor quem vai revelar. É o Senhor quem vai capacitar. É o Senhor quem vai enviar e quem vai cuidar. Toma nas tuas mãos cada um desse crente que está aqui. Abençoa a vida deles de uma maneira muito especial. Ajuda eles, Senhor, de uma maneira muito profunda, pelo poder do Espírito de Deus. Nós entregamos aos teus cuidados. Sabemos que o Senhor é fiel. Por isso agradecemos por eles, para a glória de Jesus. Amém. Antes de ir para lá, cumprimente o missionário que está aí do teu lado. Vocês têm a mesma chamada. Isso, abençoa ele. Glória a Deus.
Abençoa ele. Eu estou me sentindo com liberdade? Sim. Ah, ok. Sim.